Segundo Samuel 11, versículo 9 ao 11, começando no 9, diz: Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, ajude-nos a aprendermos dela agora, que o Senhor possa me usar, me dê o teu poder para que eu possa pregar com eficácia. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então. E estamos continuando aqui, ainda nesse triste episódio da vida de Davi, mas na semana passada nós mudamos um pouquinho o rumo e estamos adotando uma outra perspectiva para o mesmo episódio. Estamos na segunda parte do subtema Anatomia do Pecado. Estamos estudando, dissecando, analisando o pecado. Por quê, pastor? Porque se a gente compreende, a gente entende como o pecado funciona, como o pecado se comporta, então nós estamos mais equipados e aptos para não só resistirmos, mas vencermos o pecado. Tá? Então, nós vimos na semana passada essa questão. Nós vimos na semana passada, por exemplo, que todo pecado ele tem repercussões. Não existe pecado inconsequente, não existe pecado que não traz consequência. Todo pecado vai gerar consequência. Tá? E nós vimos isso na semana passada, como também nós vimos que o pecado é um terrível conselheiro. Você começa a pecar e dá ouvidos ao pecado, o pecado só vai complicar a sua vida. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, como foi na vida de Davi nesse episódio. Mas o pecado é um péssimo conselheiro. E nós também já cobrimos isso. E a última coisa que vimos na semana passada é que o pecado nunca anda sós. Ele sempre anda com companhia. Ele sempre gosta de juntar mais pecados e mais pessoas. Mais pessoas também. Mas nós já vimos isso na semana passada. Vamos ver hoje aqui mais algumas características. E lembrando que o diabo sempre usa as mesmas táticas. As mesmas armadilhas. Por quê? Porque funcionam. E time que está vencendo, você não mexe. Então, ele não mexe nas táticas dele porque funciona. Funciona porque as pessoas não conhecem o pecado, ou elas conhecem, mas por algum motivo decidem tapar o ouvido, fechar os olhos e fingir que não é com eles. Ele adora isso do mesmo jeito, para ele não tem diferença nenhuma. Então, vamos conhecer o nosso adversário, vamos conhecer o diabo, conhecer a carne, conhecer tudo isso, porque se a gente deixar isso descuidado, nós vamos ser vencidos, nós vamos ser dominados e vencidos pelo pecado. Então vamos ver então mais algumas características. Olha para o versículo 9 esta noite, por favor. Versículo 9 fala assim: Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. A primeira coisa que nós vamos ver sobre o pecado esta noite. E quando eu falo pecado de forma geral. O pecado, ele é sempre frustrado por caráter. Pecado é sempre frustrado por caráter. Sabe o que vence o pecado? Caráter. Qual foi o comportamento aqui de Urias? Foi um comportamento de caráter. Caráter, no dicionário português, está falando sobre a natureza, a sua natureza, como você é, o seu caráter. Como você reage, como você pensa. Qual a sua natureza? Você tem um bom caráter ou um mau caráter? E é o bom caráter é o que vai vencer o pecado. Por isso que tem gente que vai odiar nós, mesmo sem nos conhecer. Tem gente que fala assim: fulano, crente, não quero saber. Já não gostei. Já não gosta. Já tem bronca. Nunca viu na vida, mas já tem bronca. Sabe o que é isso? É questão de caráter.
caráter. Urias aqui, ele tinha caráter. Quando se tem caráter, tem gente que não vai gostar de você. Quem? Os mau caráteres. Quem tem mau caráter não vai gostar de ter um bom caráter. Quem tem mau caráter vai gostar de quem tem mau caráter. É como um ímã. Tá? Você sabe que o ímã tem dois polos, o positivo e o negativo. Se for positivo e negativo, eles se atraem. Se for positivo e positivo, eles se juntam. É o contrário. Negativo e positivo, eles se juntam. Se for positivo e positivo, eles se separam. É justamente isso, o caráter. E nós temos que ter cuidado em ter bom caráter. Se você quiser viver como a Bíblia manda, você vai ter que desagradar muita gente. Você não vai agradar todo mundo. Primeira coisa, você não vai agradar você mesmo. Começa por aí. Porque a sua carne não quer viver de acordo com esse livro aqui. E vai inventar todo tipo de desculpa, justificativa, e motivos e razões para você não fazê-lo. Tá? Mas você vai desagradar muita gente. Urias aqui demonstrou o que? Caráter. Caráter. Essa foi a primeira vez que Davi percebeu que ele tinha um problema. Lembrando, ele viu a mulher que não era dele, chamou, adulterou, deitou com ela engravidou e agora está tentando encobrir. Ele mandou chamar Urias, que era o marido da mulher com quem ele se deitou e ele engravidou, e ele queria fazer com que o marido dela fosse para casa, ele estava com a mulher, e ele, assuma meu filho aí, assuma minha bagunça. Mas Urias tinha caráter suficiente, que nós lemos aqui no versículo 11, ele fala, e disse Urias a Davi, ele falou assim, olha, a arca, Israel, Judá, ficaram em tendas, e Joabe, no caso do general, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer, beber e deitar com a minha mulher. Foi de jeito nenhum. Eu não vou fazer uma coisa dessas. Sabe o que é isso? Caráter. Ele falou, meus colegas, o meu general, a arca, todo o exército está lá acampado. Estão lá comendo comida feita no campo. Privados da companhia da sua família. E eu estou aqui, eu vou para casa para comer, beber, deitar com a minha mulher. Não, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso não. Eu tenho um caráter demais para isso. Urias tinha caráter. E o caráter frustrou os planos do pecado que Davi tinha. Por quê? Porque ele tinha caráter. Gente, olha, para o crente, o pecado é uma questão de escolha. Por isso que é caráter. Para o perdido não tem escolha. O perdido tem uma natureza, a natureza carnal, que o domina, que o controla. Ele não tem a natureza espiritual, que ele pode comunicar-se com Deus, receber poder e força de Deus. Ele não tem isso. Então, o perdido, ele não tem esperança contra o pecado. Agora, o crente é uma questão de caráter. Ele tem o conhecimento, ele tem o poder, ele tem o Espírito Santo. Ele escolhe. É uma questão de escolha. Por isso que é uma questão de caráter. Urias tinha caráter. Ele podia falar, tá uma coisa, eu estou aqui, vou aproveitar para casa. Vou sair para jantar. Vou estar com minha mulher. Era algum pecado ele ir para casa, ele estar com a mulher dele, comer na casa dele. Era algum pecado? Não é nem pecado. Mas ele falou, não vou fazer isso. Demonstrou caráter. E aqui foi a primeira vez que Davi percebeu que ele tinha um problema. E esse problema veio através do bom caráter de um homem. O problema veio pelo mau caráter de um outro homem, de Davi, que fez escolhas terríveis. Ele escolheu não ir para a guerra no tempo que os reis deveriam estar na guerra. Ele escolheu para se levantar da cama de tarde. Ele viu a mulher e escolheu chamá-la, escolheu deitar com ela, escolheu tentar encobrir. Falta de caráter, através das escolhas que ele fez. O chocante é que Davi não tinha problema nenhum e nem se importava com o que ele, o próprio Davi, tinha feito. Ele não se importava, nem Batseba se importava. E nem as centenas de pessoas do palácio se importavam. Aliás, eles estavam até de olho. Como é que Davi, olha o texto, como é que Davi ficou sabendo que Urias não foi para casa? Olha aqui comigo no versículo
10. E fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Foram contar para ele. Por quê? Porque eles sabiam que Davi queria que ele fosse para casa. Por quê? Porque está todo mundo sabendo do que Davi havia feito. Se não, por que disseram para Davi que Urias não foi para casa? Daí se ele foi, se ele não foi? E quem se importava com isso? Eles se importavam, porque estava todo mundo assim, ó. Eita, ele vai para casa. Vai dar certo, o plano do rei vai dar certo, o rei vai se safar dessa, o rei vai escapar. Está todo mundo de olho. Davi não estava chateado, chocado com o que ele tinha feito, com o que estava acontecendo, com o mau testemunho. Não. Davi ficou chateado porque o danado do Urias não foi para casa, e o plano dele, o plano pecaminoso de cobrir as suas transgressões, ele falou que quem encobre as suas transgressões nunca o quê? Prosperará. Ou seja, não vai dar certo. Quando você encobre a sua transgressão, ao invés de confessar e deixar você encobre, não prospera, não vai para frente, não dá certo, não vai vingar. Deus vai lá e faz assim, ó, vai soprar. Deus chega lá e faz assim, ó, vai derrubar. Eu ia derrubar esse copo, mas estou com muita sede. Eu não quero desperdiçar essa água maravilhosa. Então, vejam só, aqui ele estava lá sendo com cúmplices, rodeado de cúmplices, o apoiando. E as coisas agora estavam se complicando para Davi. O plano dele estava dando para trás. Por quê? Porque tinha um homem, apareceu alguém nessa história toda que tinha caráter. Tinha caráter. E isso cria problemas para o pecado, porque o que frustra o pecado é caráter. O que frustra o pecado é caráter. E aqui os planos do pecado estão sendo frustrados porque tinha um homem que tinha caráter. Agora note bem, Urias não era qualquer soldadozinho, não. Urias não era qualquer praça, cabo, não. Urias era um dos grandes de Davi. Era como se fosse um regimento de elite. Era o grupo de elite do exército. Eram homens que eram escolhidos por Davi a dedo, a nome. Eles eram escolhidos não apenas pela sua força, o seu desempenho, a sua coragem, mas pelo seu caráter. Escolhidos pessoalmente por Davi. Ou seja, Davi foi quem tinha escolhido Urias. Agora, Davi escolheu Urias numa época na vida de Davi em que ele não estava desviado. Davi, quando estava vivendo em caráter, vivendo junto com Deus, ele escolheu Urias. Só que agora é o seguinte, Urias continuou ali, só que Davi havia se desviado. Veja bem, quem escolheu Urias para ser um dos grandes de Davi foi o próprio Davi. Mas agora Urias se tornou um problema. Outrora Urias era um amigo, era próximo, chegado, alguém de confiança, em que Urias confiava, em quem Davi confiava. Agora Urias se tornou um problema. E vai ser a mesma coisa com você e eu. Quando a gente desembesta pecado afora, as pessoas que outrora, doravante, eram nossos amigos, conselheiros, colegas, se tornam nossos inimigos, não vou dizer inimigo talvez, mas se tornam uma pedra no sapato, se torna um problema. Sabe o que é isso? Porque caráter frustra o pecado, e quando nós nos desembestamos pecado afora, as pessoas de caráter quem? Estou ouvindo? Não. Foi isso que aconteceu aqui. Urias se tornou um problema para Davi. Problema. Uma pedra no caminho. Pecado é uma ferida. E quando você coloca sal numa ferida, o que acontece? Alguém já botou sal numa ferida? Arde. Arde. Alguém já foi no oftalmologista e fez aquele exame de vista? Que eles botam aquela luz bem forte no seu olho. Mas não só isso, eles colocam umas gotinhas que fazem suas pupilas abrir mais ainda, para aquela luz entrar mais ainda no olho. Alguém já fez isso? Pois é, não é chato. Eita, dá vontade de dar uns tapas no pé do ouvido do... Sabe o que é isso? É a luz. Nós devemos ser o quê? A luz do mundo. Jesus falou que a sua luz brilhe. E quando a luz brilha muito forte no olho das pessoas em pecado, aquilo
Dói. Aquilo incomoda. Isso que caráter faz. Incomoda. É você botar sal na ferida, que é o pecado. É você botar uma luz bem forte, bem no olho da pessoa, a pessoa fica incomodada, irritada. Deixa em paz, sai daqui. Eu não sei contar você, mas quando eu estou naquela cadeirinha lá, você senta ali, né? Bota o queixo naquele negocinho ali, eu seguro aqui assim, ó. Por que, pastor? Não, é para não sair, eu estou me segurando, senão eu quero levantar dali, chutar tudo, quebrar tudo e ir embora. Eu fico me segurando por não fazer bobagem. Pois é. Para o pecador é a mesma coisa. Ele se segura, mas chega uma hora que ele fala: chega, quero mais não, basta, tira essa luz do meu olho, tira esse sal da minha ferida. É que está acontecendo com Davi. Ao ponto que Davi falou: só tem um jeito, eu vou ter que tirar Urias da jogada. Urias tem que morrer. Veja bem, outrora ele escolheu Urias, ele conhecia Urias, ele era assim com Urias, tanto que quando disseram: quem é aquela mulher? Porventura não é aquela Batseba, mulher de Urias? Davi não falou: quem é Urias? Mulher de Urias. Ele sabia quem Urias era, porque ele escolheu Urias, ele sabia quem era Urias, e agora ele vai matar Urias. Por quê? Porque a luz está muito forte e o sal está ardendo na ferida, e Urias tem que ser sacrificado. Por isso que pessoas que têm sal na ferida e luz forte, por isso que pessoas desviadas, elas somem. Por quê? Para fugir da luz e do sal. Somem, saem da igreja, evitam você como se fosse a praga. Vê você, se esconde atrás de um, está no ônibus, faz assim, ó. Está no shopping, vai se esconder atrás de uma, está na rua, entra no ônibus, é errado, nem sei para onde vai, mas serve para sair daqui. Querem ver o cão, mas não querem ver você. É só comigo, sou pastor, é só com vocês também. Eu acho que não sou só eu não, com certeza. Fuge, desaparece. Eles querem evitar o ardor e a convicção no ar. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado e desconfie quando pessoas assim vêm para você com um sorriso e não sei o que, sabe por quê? Não pense, eles estão sofrendo o ardor do sal e o ofuscamento da luz, mas eles estão lá para tropeçar você. Eles estão lá para se justificar. Eles estão lá para tentar limpar, já que não dá para fugir, já que estamos aqui. Não foi isso que Davi fez. A gente leu semana passada aqui e falou: Urias, como é que está Joabe? Como é que está? Ele não estava ligando para Joabe, coisa nenhuma. Urias, leva essa carta aqui para Joabe. Sabe o que tinha na carta? A carta tinha uma ordem para Joabe matar Urias. Muito interessado com Urias ele. Tenha cuidado, gente, tenha cuidado. Devemos escolher nossos amigos quando estamos fortes espiritualmente e não quando estamos fracos espiritualmente. Davi, quando estava forte espiritualmente, escolheu Urias. Agora que Davi está fraco espiritualmente, ele mandou matar Urias. Ele se rodeou de pessoas que estavam dando cobertura para ele. Oh, Davi, Urias não foi para casa não, seu plano está dando certo. Pessoas que estavam torcendo e ajudando Davi no erro, no pecado que ele cometia. Gente, se você tem um amigo que lhe empurra para o pecado, que encobre o seu pecado, que lhe ajuda a pecar, aquilo não é amigo. Aquilo não é amigo. Aquilo é um emissário do cão, sem nenhum exagero. É alguém que está ali para atrapalhar a sua vida, contaminar a sua vida, enfraquecer espiritualmente. Aquilo não é amigo. Um amigo de verdade é um que diz a verdade, doa o que doer. Ele passa o sal na ferida, ele coloca a luz no olho. O oftalmologista, quando coloca aquela luz no olho da gente, não é para chatear a gente, não. Ele tem que ver, está tudo certo lá dentro. Quando você vai, você tem um corte, você vai no pronto-socorro, eles começam a limpar e começam a botar um monte de coisa ali, aquilo dói, mas eles estão fazendo tudo para ajudar você. Não estão fazendo aquilo para chatear você não, nem a mim não.
Então Davi, quando estava forte espiritualmente, escolheu um grande homem chamado Urias. Quando Davi estava fraco espiritualmente, mandou matar Urias e se rodeou com um monte de puxa-saco. Um monte de pessoa que diz, isso aí, faça o que você quiser, nós damos cobertura. Vamos ficar de olho, ver se o seu plano funciona. Isso não é amizade. Isso não é amizade. Duas pessoas, essa ilustração, eu digo isso de experiência própria. Duas pessoas numa igreja. Uma pessoa age, é justa, é certa, é reta, a outra não. As duas nunca se bicam. Justamente pela diferença. Até que a pessoa justa começa também a se desviar e começa a fazer coisa errada. De repente, as duas pessoas que outrora nunca se bicavam, agora são os maiores amigos. É a maior óbvio agora. Unidos, não no crime, no pecado. E adivinha quem é o inimigo número 1 naquela nova amizade? Seu querido, amado, estimado pastor. Já vai acontecer diversas vezes. Nesta igreja comigo, em outras igrejas com outros pastores. É impressionante a sintonia que acontece. Ou desacontece. Então tenha cuidado. Escolha seus amigos quando você está forte espiritualmente. E quando você está fraco espiritualmente, bom, se você está fraco espiritualmente, você não sabe o que está fazendo. Você está cego, tonto, desnorteado. Então é melhor ficar espiritual, melhor de tudo. Tá? Vamos lá. Urias foi desprezado por Davi, ao ponto de ter ele morto. Urias foi enganado, abandonado, traído. Ou Davi mudava, ou Urias tinha que ir. E Davi não ia mudar. E Urias não quis cooperar com o plano dele de ir para casa. Então só tinha uma saída para Davi livrar a carinha dele do pecado. Urias tinha que morrer. E de fato morreu. Davi não estava pronto ou disposto a mudar. Então ele precisou se livrar de Urias. E vai ser assim com a gente. Não vou dizer que você vai ser morto. Mas chega um ponto na vida das pessoas que você tem que ir. Você não mais pertence, não faz parte da equação, do sistema, do cardápio, dos planos. Você está fora. Esteja disposto a isso. Um pastor uma vez falou para mim o seguinte. Falou assim, num casal. Você tem um casal. Quando um dos cônjuges está tendo um caso, o outro cônjuge, que não está tendo caso, tem uma escolha. Ou ele deixa, ou ele aguenta. Mas se aguentar, entenda, não há garantia nenhuma, nem promessa, de que aquele cônjuge vai reverter. E ele falou, enquanto aquele cônjuge está afundado no pecado do caso dele, extraconjugal dele, não adianta você, cônjuge, falar nada, não adianta o pastor falar nada, não adianta o Papa ou Jesus Cristo descer aqui na terra e falar, aquela pessoa está assim, ó. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem se fala. Aí ele falou, então o cônjuge que decide aguentar, saiba, você tem uma longa e difícil estrada, sem garantia nenhuma, que vai ter solução. Você vai ter que ter a paciência de esperar a moeda cair na cabeça do seu cônjuge, da sua cônjuge, até que ele decida, e talvez ele ou ela nunca decida, acordar, despertar e mudar. É a mesma coisa com qualquer pessoa, qualquer pecado. Quando a pessoa está mergulhada no pecado, como Davi estava.
Davi, a mulher casada, e como eu falei semana passada, naquela época, naquele governo, adultério era passível de morte por apedrejamento. Davi, ela é casada, cara. Ela é casada, não tem problema, chama ela. Então, porque ele tinha que cobrir esse adultério a todo custo, ou morria Urias ou morria Davi. Porque iam ver o Batseba, que bucho é esse Batseba? O seu marido está lá na guerra? Ah, mas ele voltou, mas não foi para casa, ele ficou aqui, dormiu com os servos aqui na casa do palácio. Ok, Batseba, você vai ser morta, agora me diga. Quem foi? Foi com quem? Foi com o rei. Realmente, teve uma hora lá, a gente lembra que o rei mandou chamar ela. Ou morria Urias, ou morria Davi. O salário do pecado é o quê? A morte. Alguém tem que morrer. E Davi falou, eu sou o rei, quem vai morrer é outro. Ele abusou do seu poder para cometer uma injustiça. Quando a pessoa está numa situação como Davi, mergulhada no pecado, ela não quer enxergar, não quer ouvir, não adianta falar, avisar, as consequências, passível de morte. As consequências, ele tem que assassinar alguém. Mas não foi só Urias que morreu, não. O filho com o qual Batseba estava grávida também morreu. Ah, pastor, mas isso não é justo. Peraí, e quem disse que o pecado do diabo é justo, hein? Ele cometeu um pecado. Morreu Urias, inocente. Morreu neném, inocente. Sem falar nas pessoas da família de Davi. 2 filhos de Davi morreram. Uma filha foi violentada pelo irmão. O reino foi arrancado da sua mão praticamente. Houve guerra civil. Tudo isso por causa desse pecado, esse pecadinho. Mas Davi não estava pensando nisso agora. Davi estava em outro planeta, outra dimensão. E quando a pessoa está no planeta pecado, na dimensão do pecado, não adianta pegar um taco de beisebol e tascar-lhe uma pancada no pé do ouvido. Não adianta. Muito triste, como aqui Davi. E vê aqui Davi se metendo nessa confusão, e só Davi pode impedir isso. Mas Davi está em outra dimensão, está em outro planeta, está no mundo do pecado. Vamos para o versículo 12, essa noite, vamos ver só mais um ponto essa noite. 2 Samuel 11, versículo 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Davi ainda está tentando fazer o plano dele. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha que ponto chegou a situação. Ele chamou Urias, mandou, Urias, vai para casa. Vou não. Aí chamou ele para o palácio, para comer na mesa do rei, beber o vinho do rei. Davi o embebedou. Falou, agora não é possível, agora ele vai para casa, bêbado, né? Pois bem, Urias, mesmo bêbado, tinha mais caráter do que Davi. Porque o pecado tira-nos o caráter. O pecado mina o nosso caráter. O pecado leva a gente a fazer coisas que outrora a gente nunca faria. O pecado nos transforma em pessoas sem caráter. Está aqui. Davi está embebedando seu amigo para tentar cobrir o fato que ele dormiu com a esposa dele.
Gente, para que assistir novela da Globo? Tem tudo aqui, tá tudo que não presta tem aqui nesse episódio de Davi. Mesmo bêbado, Urias tinha mais caráter que Davi. E essa é uma característica do pecado. O pecado, e o segundo ponto é esse, o pecado sempre vai trazer uma solução. E essa solução é sempre cavar um buraco mais fundo. A solução do pecado para o pecado é mais pecado. Então quando você entra, quando você desembesta pecado adentro, entenda, só vai ter mais pecado. Porque o pecado vai gerar mais pecado. Semana passada, o pecado não anda só. Então você comete um pecado, Davi cometeu um pecado. Qual foi? Pecado besteirinha, besteirinha entre aspas, né? Ele simplesmente negligenciou as suas responsabilidades. Na hora que era os reis estar na guerra, ele não estava. Esse pecado gerou um outro pecado chamado preguiça. Estava levantando a cama de tarde. Aí gerou um outro pecado que olhou o bobo dele e viu que não devia estar vendo. Aí gerou outro pecado que perguntou até a mulher, de quem é? Já perguntou com intenção. A Bíblia fala, quando o homem olha para uma mulher com intenção, já pecou no seu coração com ela. Mas não ficou só no coração não, porque ele mandou chamar. Depois que ela ficou grávida, ele chama o marido dela para tentar encobrir o pecado. Não consegue, ele tem que embebedá-lo. E consegue, mas não consegue fazer ele ir para casa. E o próximo passo, como vamos ver semana que vem, ele manda matá-lo. Está vendo a solução do pecado? A solução do pecado é cavar mais e mais profundamente. É você se atolar cada vez mais. Você contou mentira, você vai ter que contar outra mentira, vai ter que enganar, vai ter que... E assim vai. A solução do pecado para o pecado é mais pecado. O pecado sempre vai levar você a cavar um buraco mais fundo. E quando você percebe, você não consegue mais sair. Está preso. Mas mesmo assim, a pessoa continua pecando mais ainda, seguindo o pecado, ficando mais fundo, e a salvação mais longe, mais difícil, mais complicado. Porque a solução para o pecado é cavar mais, é pecar mais. É o que é. O pecado nunca livra você de confusão, o pecado gera confusão. O pecado nunca resolve problemas, ele cria mais problemas. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre o engano do pecado. As pessoas pensam que vão pecar e vão resolver alguma coisa. Não vai resolver nada. Vai complicar. O que resolve é fazer o que é certo de acordo com a palavra de Deus. Isso resolve. Isso traz paz. O pecado não traz paz. Não traz solução. Ele traz problemas e complicação. Cada vez mais fundo, buraco mais fundo. O pecado está sempre pronto. Você está num buraco. Tá, o pecado chega com uma pá e fala assim, cava um pouquinho mais. E se você não tomar cuidado, fique de olho, que ele vai pegar aquela pá e vai entrar na tua cabeça. Essa é a ajuda que o pecado quer para nós. O pecado nunca liberta, ele escraviza cada vez mais. Escraviza. O pecado nunca te leva para uma saída, ele sempre te leva para uma cadeia. O pecado nunca resolve nada, ele te dá escolhas cada vez piores. Piores e piores. Já sentei com pessoas e falei, olha, vocês chegaram num ponto que você tem ruim, péssimo, terrível. Qual que vai ser? Você não tem uma quarta escolha? Não, se tiver, me diga, que eu não estou vendo uma quarta escolha. Mas eu não quero. Agora é tarde demais, né? Como diz o ditado, forrou a cama, agora deite. Davi estava forrando a cama dele. E Davi teve que deitar nessa cama. Custou-lhe muito caro, foi muito doloroso, muito sofrido. Mas quem forrou a cama foi ele. E é assim com cada um de nós. Nós, não você, nós. Tudo que o homem semear, isto também
ceifará. Em outras palavras, quem forrar a cama vai ter que deitar nela. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo. Tudo. Então cuidado com o que está ceifando. Cuidado com a cama que está forrando, porque você que vai ter que deitar nela. A gente que olha para mim e fala, porque o pastor... Gente, olha, eu vou forrar e deitar na minha cama, eu vou calçar os meus sapatos e vou andar no meu caminho. Eu estou aqui para ajudar, aconselhar, apontar o caminho. Agora, a cama não é minha. A minha cama eu forro, a sua cama você forra. E eu vou deitar na minha cama e você na sua. Davi deitou na dele. E não gostou muito. O motivo de tudo isso é que sabe quem está de trás do pecado? O diabo. O diabo, nosso arqui-inimigo, está por detrás do pecado e ele quer atacar Deus. Ele quer destruir você. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. O diabo não pode atacar Deus. Então sabe quem ataca? Nós. Ele ataca Deus através de nós. Porque Deus nos ama. Por que? Eu não faço a mínima ideia, mas Deus nos ama. Nós merecemos esse amor? Não, é tudo pela graça. Mas Deus nos ama. Deus decidiu nos amar e Ele nos ama. Quem é pai e mãe aqui? Eu digo uma coisa. Se fosse para dar um cascudo, você prefere que eu dê?